Boa noite, colegas. Boa noite, tutora, professora. Nesse momento eu vou estar compartilhando com vocês o meu fanzine da BNCC da Educação Infantil. Na primeira página, nós temos os 6 direitos das crianças. O conviver, que eu coloquei com essa imagem aqui. O brincar. O participar, porque toda criança tem direito a participar. Depois eu coloquei o explorar, o expressar-se e o conhecer-se. Na segunda página, nós temos então os campos de experiência, que são 5. Temos o outro, o outro e nós. Depois nós temos o corpo, gestos e movimentos, a escuta, a fala, o pensamento e a imaginação, os traços, sons, corpos e imagem, espaço, tempos, quantidades e noções e relações e transformações. Eu elaborei algumas atividades para cada campo de experiência. A primeira atividade é para trabalhar o eu, o outro e nós, com crianças de 0 a 1 ano e 6 meses. A proposta é colar no chão um papel espelhado, um laminado. O bebê viu então a sua imagem refletida. A gente cola no chão. Desta maneira ele foi investigando, os efeitos da sua ação sobre o papel laminado. A professora pode logo depois inserir um espelho, para que a criança possa observar, a sua própria imagem refletida no espelho. Aí aqui do outro lado eu coloquei a imagem que eu retirei de um livro, e ali então ele pode, ver a imagem refletida no espelho dele mesmo e de seus colegas e professores. A segunda atividade eu coloquei é sobre o campo de experiências corpo, gestos e movimentos. O nome da atividade é um sorriso sobre os dedos, para ser aplicada com crianças de 4 anos. O objetivo é criar formas diversificadas de se expressar os sentimentos, as sensações e as emoções. A gente pega uma caneta hidrográfica, que pode ser lavável, não pode ser tóxica, porque nós vamos trabalhar com crianças pequenas. Então, a gente vai fazer alguns desenhos, como tá aqui na imagem. E ali eles podem brincar, uns com os outros. E também nós temos a opção de cantar aquela música ali, ó. Polegares, polegares, onde estão? Dá para depois nós pedirmos para as crianças que fiquem com as palmas da mão virada umas para as outras, elas devem acompanhar a canção. Cada vez que for citado o nome dos dedos, elas se cumprimentam com esse dedo e o dedo correspondente na mão. Na sequência, a gente faz os desenhos com expressões de fases, chateadas, tristes, entre outras, e mostrar para a criança por que ela faça a mesma coisa na própria mão, usando uma caneta lavável. Aqui do outro lado nós temos a outra opção, que é convidar as crianças para cantar a música novamente, fazendo com que os dedos conversem, como se fossem alguns personagens. Aqui nesse outro lado nós temos algumas opções, que a criança juntou a mãozinha, fez um cachorrinho, e assim então a gente vai trabalhando o corpo, os gestos e o movimento. A próximo campo de experiência que eu trouxe uma atividade é sobre a escuta, a fala, o pensamento e a imaginação, que dá para trabalhar com as crianças de 3, 4 e 5 anos. Na verdade, são sugestões de atividades, rodas de leituras, literatura infantil, historinhas, depois rodas de leitura de canções, poemas, histórias novamente, compartilhar como foi seu final de semana, a roda da novidade, confecção de fantasias, teatro com sombras, baú com itens diversos, brincadeiras e o faz de conta, para desenvolver esse campo de experiência, de escutar, da criança falar, da criança ter o seu pensamento e a sua imaginação. Aqui eu coloquei algumas imagens que tem crianças realizando leitura sob a supervisão do professor, e aqui embaixo ela criando, o seu faz de conta de várias maneiras, utilizando materiais diversificados.
No próximo campo de experiência, traços, sons, cores e formas, dá para nós trabalharmos com crianças de 5 anos e até com os próprios menores também, a partir dos 2, 3, que é expressar-se livremente por meio de um desenho, de uma pintura, de uma colagem, de uma dobradura, de uma escultura, criando produções bidimensionais ou tridimensionais. Dá para fazer atividades com tinta guache, com argila, com papelão, com recorte de revistas, com massa de modelar, que também dá para desenvolver os traços, sons, cores, formas. E o último campo de experiência que eu trago para compartilhar com os colegas é o campo espaço, tempo, quantidades, relações e transformações. O objetivo dessa aprendizagem e desenvolvimento é estabelecer relações de comparação com os objetos, observando suas propriedades. O material que eu trago para vocês é o rolinho de papel higiênico, giz de cera ou tinta guache, tesoura com pontas e redondados. Dá para fazer uma campanha, trabalhando também o reaproveitamento de materiais reciclados, solicitando os funcionários que tragam rolinhos de papel higiênico, cortar alguns rolinhos de modo que fiquem com alturas diferentes, e ao redor das suas bases de cada rolinho fazer cortes com a tesoura, para que se possa encaixar nos outros. Aí a gente pode formar grupos com várias crianças, e aí a gente já vai fazer a pintura com giz de cera ou com a tinta guache, e depois eles podem ir trabalhando com a montagem de uma escultura, encaixando um rolinho no outro, e depois a gente vai fazendo essa atividade e a turma vai fazendo uma escultura para que eles possam desenvolver a noção do espaço, do tempo, a quantidade, a relação que ele faz do tamanho com o grande e com o menor, de acordo com o jeito que vai ser cortado o rolinho de papel. E as transformações que eles podem ocorrer. Eles poderão fazer algumas atividades assim, conforme está na figura. Depois nós podemos fazer uma socialização, reunir as crianças, conversar sobre o encaixe, perguntar como foi fazer uma construção, se foi em equipe, se enfrentar algum desafio, algumas ideias que eles têm. E sempre é bom realizar uma avaliação de todas as atividades que são realizadas. Observar, cada criança durante a construção coletiva, se ela teve alguma opinião própria, mostrar uma atitude positiva diante das atividades, se ela cooperou com o grupo, quais as ideias que ela propôs. E a gente sempre tem que anotar as falas das crianças que expressam como elas trabalharam em equipe. E aqui tá as minhas referências. Eu utilizei o livro Pé de Brincadeira da Pré-Escola dos 4, 5 anos e 11 meses, da editora Positivo, da Angela Corte. Práticas comentadas para inspirar na creche, dos 0 aos 3 anos e 11 meses, da editora Brasil. E ali estão, então, as nossas autoras. Realizado, então, esse fanzine por mim, Tayane Tentardini, do Polo de Cruz Alta. Eu gostaria de fazer esse encerramento, então, com o fanzine, dizendo que foi de muito proveito. Tudo aquilo que eu já conhecia, que eu já tinha alguma noção, foi só para fixar realmente os campos de experiência, realmente os direitos da aprendizagem das crianças. E aqui, então, eu encerro meu vídeo agradecendo a professora pela proposta e que venham novos desafios. Boa noite.